Olá, aqui é o professor Fernando Cunha. Nesta aula, nós iniciaremos um ciclo de aulas sobre Revolução Russa. Eu vou deixar aqui em cima os cards para a aula anterior, o ciclo de aulas, anterior que eu já trabalhei, que é Primeira Guerra Mundial. Recomendo bastante que quem não tenha assistido, assista, pois a Primeira Guerra Mundial tem um impacto muito importante sobre a sociedade russa, de maneira a provocar aí os acontecimentos que levarão à revolução. Bom, nessa nossa primeira aula, nós falaremos a respeito dos antecedentes da revolução. A revolução propriamente dita é a revolução de 1917, né, que vai implantar pela primeira vez o socialismo, né, o modelo socialista em uma sociedade realmente existente, né? Mas nesta primeira aula nós vamos entender um pouco sobre o contexto em que essa revolução aconteceu e alguns acontecimentos anteriores, né, que nos ajudam a chegar finalmente à Revolução de 1917, que será o assunto da próxima aula. Bom, inicialmente nós falaremos então a respeito do Império Russo no século XIX. Vamos entender um pouquinho como era, né, esse império, como era essa sociedade, as características desse povo na qual vai se iniciar esta revolução. Primeira coisa importante da gente entender é que o Império Russo era um império multiétnico, com domínio sobre o mais vasto território contíguo do planeta na época. Então, multiétnico significa que ele era formado por vários povos de etnias, culturas, né, origens diferentes. Então, o Império Russo compreendia mais do que o que a gente conhece hoje como sendo o país, né, da Rússia, como sendo a Rússia atual. Se nós observarmos nesse mapa que nós temos aqui no fundo dessa imagem, nós vamos perceber que o que nós conhecemos como Rússia é bem menos do que todas as regiões marcadas em verde, né? Porque a Rússia havia dominado uma série de outros povos e isso formava então o Império Russo. O Império Russo, naquela época, era o maior império em território contíguo, tá? Lembrando que o maior império nessa época era o Império Britânico, como os ingleses tinham muitas colônias na África, na Ásia, né? Então tinha a maior extensão territorial do planeta, até ficou conhecido por isso como o império onde o sol nunca se põe, né? Por ter domínio sobre os mais diferentes continentes. Porém, não era um território contíguo, né? A Grã-Bretanha, então, quando você domina lugares diferentes do mundo, né? E você não tem essa continuidade territorial. Como a gente pode observar neste mapa, o Império Russo ele estava ali todo concentrado em um único bloco territorial, né? Não é o maior território contíguo da história da humanidade, né, que foi o Império Mongol, né, lá mais ou menos no final da Idade Média, né, mas para a época aqui em questão era. Com respeito ao regime político, né, o tipo de governo, então a forma de governo era monárquica, né, e era um regime absolutista, autoritário. Monárquico, então, indica um poder hereditário, né, ou seja, passado de pai para filho, e vitalício durante todo o período da vida do monarca, né? E absolutista indica um tipo de governo onde o rei detém controle absoluto sobre este reino, ou no caso aqui, sobre este império, né? Ou seja, não existem outras instâncias de poder, como o legislativo, por exemplo, que faz um contrapeso, né, ao poder
do rei, e todos os setores do Estado estão subordinados, né, ao imperador. E no caso, então, esse poder ele era centralizado na figura do czar. Tá? Czar, inclusive, é um título que vem lá do Império Romano, César, né? Então digamos assim, uma eslavização dessa expressão, né? E é interessante a gente observar o vínculo, né? A relação entre o Império Romano e o Império Russo, né? Os russos eles se consideravam nessa época a continuidade do Império Romano, mais especificamente do Império Romano do Oriente, aquele império, né, quando ainda na antiguidade houve aquela rachadura, né, aquela divisão dentro do próprio Império Romano, então ficou tendo o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, inclusive o Império Romano do Oriente, né, vai ficar conhecido como o Império Bizantino, vai continuar existindo por toda a Idade Média, né? E o Império Bizantino ele vai cair com a invasão dos turcos otomanos, né? E a partir daí, então, os czares russos eles se colocam como sendo os continuadores dessa tradição, tá? Porque tinham alguns vínculos familiares, alguns vínculos de casamento entre a família real russa, né, e a família imperial ali do Império Bizantino. Isso quando eles coexistiram, né? Portanto, o Império Russo vai se arvorar aí esse direito, né? Vai se conceder esse direito de se considerar a continuidade legítima da linhagem dos imperadores, dos Césares, daí então esse czar, né? Bom, como é uma monarquia, via de regra, nessa monarquia ela conta sempre com o apoio de uma nobreza proprietária de terras, já que a própria monarquia, né, a própria família real e no caso aqui imperial, ela também é integrante da nobreza, né? Em termos de classe social, nas sociedades desse tipo, né, monárquicas europeias, você tem então uma classe dominante que exerce esse domínio por meio do controle da terra, né, que é a nobreza. E o rei é uma família que detém ascendência sobre todas as demais, né, detém o juramento de fidelidade dos outros nobres do reino, portanto, tem essa prerrogativa de governar sobre o todo, né? Mas em termos de classe social é a mesma. E também dos membros da Igreja Ortodoxa, também costuma ser um padrão, né? Um, uma regra mesmo nas sociedades monárquicas, né? Que é ter esse senso de que o rei é legitimado pelo poder religioso, né? Então, o rei é considerado o eleito divino, né? O rei por vontade divina. Esse discurso ele é muito importante porque ele garante a legitimidade do rei perante a população, né? Então, a igreja ela costuma ter aí esse vínculo, né, com a monarquia também. No caso aqui, a Igreja Católica Ortodoxa, né? Não é a Igreja Católica Romana, sempre lembrando daquela divisão do Império Romano do Ocidente e Oriente, e inclusive, né, essa divisão também ocorreu no âmbito religioso, né? Por isso o Império Russo segue a religião ortodoxa. E a grande maioria da população formada por camponeses pobres, né? Tem aqui até cometi um pequeno errinho aqui, mas por camponeses pobres, ok? Formando aí cerca de 80% da população. A vasta maioria da população do Império Russo nessa época era camponesa, tá? E aqui, né, é importante a gente notar
que esse modelo de sociedade é aquela sociedade que a gente chama de estamental, na qual a divisão de classes ela é muito rígida e é definida a partir do nascimento, né? Então, uma pessoa que pertença à classe nobre, ela tem essa prerrogativa porque ela vem de uma herança familiar, né? De toda uma linha familiar de proprietários de terra, né? Ligados aí ao monarca e, e isso é algo dado desde o nascimento, né? E a população em geral que não pertence à nobreza, elas, por mais que algumas pessoas, digamos, se envolvam em atividades econômicas que levem ao enriquecimento, por exemplo, essas pessoas não vão conseguir atingir o status de pessoas nobres, porque isso não é algo dado pela condição financeira, tá? Então é isso aqui o que a gente chama de sociedade estamental, né? É um modelo mais rígido de mobilidade social, ou seja, de você conseguir mudar de uma classe para outra. Só não é tão rígido quanto o modelo que a gente chama do modelo de castas, né? Porque aqui é importante a gente levar em conta, só por uma questão de definição mesmo, que os títulos de nobreza eles são concedidos pelo imperador. Então, tecnicamente, é possível alguém se tornar um nobre desde que o imperador ou o rei conceda esse título de nobreza. No caso da Idade Média, isso era feito principalmente por alianças militares, né? Então, o nobre ajuda o rei na guerra, trazendo aí os seus exércitos e as pessoas que lutam fiéis a ele, e o rei concede a propriedade da terra e o título de nobreza. Mas em tempos mais recentes, mais capitalistas, esses títulos também poderiam ser obtidos, por exemplo, por meio de compra, né? Quando o Estado precisava de dinheiro para financiar alguma coisa, alguma guerra, por exemplo, saía vendendo títulos de nobreza, né? Mas esses nobres eram, digamos assim, até meio desprezados pelos mais antigos, porque eles não eram vistos com a mesma legitimidade, né? Porque a nobreza carrega essa coisa do tempo, né? Da tradição. Mas, então, a sociedade estamental, ela tem essa divisão rígida pelo nascimento e tal, mas ela não chega a ser de uma rigidez absoluta, como é o caso, por exemplo, da sociedade de castas, né? Que é aquele modelo que a gente vê, que a gente sempre dá de exemplo, baseado na religião hindu, né? Na qual as pessoas nascem em castas totalmente diferentes e essas castas são completamente intransponíveis, né? Não existe o que você possa fazer para deixar de ser um Dalit, por exemplo, né? Bom, e com relação então à estrutura econômica da Rússia então imperial, era uma estrutura econômica latifundiária, rural e baseada na agricultura, ok? Então, como né, seria já de se deduzir, né, a grande maioria da população é formada por camponeses, né, pessoas aí que vivem de trabalhar no campo para esses grandes proprietários de terra, para a nobreza. Então, é uma sociedade bastante baseada na agricultura, né, na grande propriedade, e é uma sociedade essencialmente rural, com poucas cidades, poucos grandes centros urbanos, né? E aqui é importante a gente fazer uma comparação, então, entre a sociedade russa e outros impérios europeus do mesmo período, né? E em todos os aspectos, a sociedade russa ela é considerada como que atrasada, né, pelos outros impérios europeus. Por exemplo, na questão aqui do segundo tópico do regime político, né, esse regime político monárquico absolutista já estava em franco questionamento no século XIX. Né? Pós-Revolução Francesa, você vai ter uma onda de revoluções acontecendo em toda a primeira metade do século XIX por toda a Europa. Né? Então, a grande maioria dos reinos europeus vão continuar sendo monarquias, porém monarquias constitucionais, né? Onde o rei não detém poder absoluto, onde as pessoas acabam votando e elegendo, por exemplo, membros do poder legislativo, né? Que faz ali aquele
contrapeso ao poder do rei. Então, no aspecto político, a Rússia é considerada atrasada. No aspecto social também, né? Então, como ainda mantinha esse modelo de sociedade bastante estamental, né? Com essa diferença aí bastante gritante nessa desigualdade entre nobres, né? E os camponeses, isso também era considerado algo bastante atrasado, né? Aqui eu coloquei até essas duas fotos porque elas mostram o contraste, né, entre uma família nobre extremamente rica, né, vivendo no luxo, no conforto, e essa família que eu apresentei aqui não é ninguém menos que a família imperial, né, no final do século XIX, né, a família que já estava no comando, né, no caso o czar, que já estava governando na virada do século XIX para o século XX, que era o czar Nicolau II, que vai ser o czar que vai passar por todo esse processo, inclusive de revolução, que a gente vai estudar, né? E abaixo nós temos uma família de camponeses pobres do mesmo período, né? Então a gente pode comparar aí as diferenças essenciais entre essas classes sociais, né? Então, essas diferenças rígidas, principalmente na questão do status, né, e da questão do nascimento e dos privilégios, já estava também em franco questionamento na sociedade europeia, né, junto com a monarquia absolutista. Então, já se falava nos outros países europeus dos direitos universais, né, ou seja, da igualdade de todos perante a lei, por mais que não fosse uma igualdade econômica muitas vezes, né? Ainda havia muita desigualdade na questão das posses, mas já se defendia um modelo de sociedade com direitos universais, né? E por fim, com relação à estrutura econômica, talvez essa fosse a diferença mais gritante, né? Porque as outras potências europeias já estavam passando, ou algumas já estavam até bastante avançadas, no processo de industrialização, né? Então a economia industrial estava em franco crescimento nos outros países europeus, e isso trouxe a esses países muita riqueza, tá? Muito dinheiro, inclusive é isso que vai causar toda a competição por colônias, né, que a gente já estudou na aula de Primeira Guerra Mundial, como eu recomendei para vocês, caso não tenham visto, é muito importante para entender todo esse contexto. Então, em uma sociedade industrial, né, onde as grandes potências europeias já estavam ali bastante avançadas no processo de industrialização, a Rússia ainda tinha esse tipo de economia bastante baseado na agricultura, né? Ainda era bastante rural, enquanto nos países mais onde a industrialização estava mais avançada, as cidades começavam já a se despontar como os lugares mais importantes, né? Uma grande quantidade de população já morando nas cidades, tá? Então, nesse aspecto também a Rússia é considerada nessa época bastante atrasada, né? Economicamente. Nessa questão industrial, isso também traz como consequência um atraso tecnológico, né? Então, a gente pode perceber esses três tipos de atrasos, né? Político, da sociedade e econômico, tá? Que era visto, inclusive, pela própria população russa, principalmente os intelectuais, as pessoas, né, que tinham mais acesso à educação, já viam aí uma urgência de mudar esse cenário para que a Rússia pudesse, inclusive, se tornar mais competitiva, né? E ter mais chances contra os seus vizinhos, e muitos deles seus inimigos, né? Como era o caso, por exemplo, da Alemanha e Áustria-Hungria. Para isso, ela precisava fazer frente na questão da industrialização, né, da tecnologia. Então, a modernização é algo muito importante. E ela estava começando a acontecer lentamente no final do século XIX, tá? E é sobre isso que vamos falar agora nesse slide. Bom, as primeiras reformas nesse sentido de liberalizar, né, a economia russa para permitir aí um desenvolvimento maior do capitalismo industrial vão ser tomadas pelo czar Alexandre II. Alexandre II foi o avô daquele czar que eu apresentei
no slide anterior. Bom, o Alexandre II, então, governou de 1855 a 1881, e ele vai ficar conhecido como sendo o czar que promoveu avanços bastante significativos na industrialização e modernização russa, tá? Impulsionada em grande parte pelo capital externo, especialmente alemão. Então, o que significa isso? O Alexandre II, ele vem então já com essa preocupação de modernizar a Rússia, né, de promover, começar a pensar ali num projeto industrial, né, para que a Rússia possa se tornar mais competitiva, né, possa se inserir mais no mundo capitalista industrial, né? Só que, a princípio, a Rússia não tem russos com dinheiro suficiente para investir na indústria, né? Então, grande parte desse capital que vai ser investido na indústria vai vir de fora, de outros países. Aqui eu estou colocando especialmente alemão, porque a Alemanha estava bastante próxima ali, né? E já tinha se tornado, nessa época, uma potência bastante considerável. Bom, então você vai ver aí avanços, né, nessa industrialização, tá? Esse processo de modernização, instalando-se então algumas indústrias estrangeiras no país, e também esse capital estrangeiro pode vir por meio de empréstimos, né, de financiamento. E aí no ano de 1861, o czar Alexandre II, ele vai abolir a servidão, né? Isso dá um sinal, né? Meio que a gente pode ver como um sintoma daquele atraso, como eu havia mencionado, na questão social russa, né? Porque a servidão era um modelo de trabalho que já estava superado na Europa Ocidental fazia aí um tempo considerável, né? Ou seja, a maioria dos outros países europeus, das grandes potências, já adotava um modelo de trabalho assalariado, né? Que é o modelo de trabalho por excelência da sociedade capitalista, né? Então, a servidão, só colocando aqui brevemente, né, aquele modelo feudal, né, lá da Idade Média, na qual o nobre ele permite que o servo trabalhe na sua terra, né, por alguns dias da semana, e em alguns dias ele tem que plantar na terra do nobre, em um espaço destinado exclusivamente ao nobre, né? E aí então tem essa troca, né? Não é um modelo de relação de trabalho capitalista, certo? E aí o que vai acontecer com essa abolição da servidão? Primeiro que os camponeses, né, que agora os servos agora se tornam camponeses livres, eles passam a ser permitidos a comprar terras, né, a se tornar pequenos proprietários, e isso vai causar desigualdades, né, porque a imensa maioria dos camponeses não são capazes de comprar terras, né, eles não têm dinheiro, é uma classe bastante empobrecida. Então, alguns poucos que tenham condições de comprar ali um pedaço pequeno que seja de terra, eles vão começar a lucrar com essa terra, né? De repente coloca alguém ali para trabalhar para ele, né? Um trabalhador assalariado, até porque agora não tem mais a servidão, né? Então o modelo de trabalho é assalariado, e aí aos poucos ele vai comprando outras terras e aumentando seu domínio, né? Então, entre os camponeses começa a haver essa desigualdade social, né? Alguns camponeses, por exemplo, começam a arrendar terras dos nobres também, ao invés de comprar, né? E também com esses arrendamentos vão começar a enriquecer. Só que muitos camponeses não vão ter as mesmas condições. Isso vai fazer com que ou eles se tornem mão de obra assalariada para outros camponeses ou até mesmo para nobres, né, que agora passam a empregar camponeses, ou eles se mudam para a cidade. E mudando para a cidade, eles conseguem então trabalho nas indústrias que estão crescendo, né, que estão em franco crescimento nesse período. Tá? Então, esse processo de abolir a servidão libera a mão de obra do campo para o trabalho urbano, para ajudar a promover a industrialização. Então, o que está nesses dois tópicos aqui são medidas que são bastante complementares, né?
que uma vai alimentando a outra. De qualquer forma, as duas caminham para o mesmo sentido, que é o da capitalização, né, do processo de capitalização da sociedade russa, né, na qual as relações de trabalho vão sendo definidas cada vez mais como o modelo de trabalho capitalista, ou seja, assalariado, né? Onde você tem o capitalista, então o capitalista não é quem gosta do capitalismo. Capitalista é quem tem capital para investir em um negócio, seja ele uma indústria, né, como modelo clássico aqui do capitalismo, né, a indústria que vai ter o melhor retorno nessa época que nós estamos mencionando, mas que seja no campo, as relações também se tornarão mais capitalistas, né? E vai se criando essa diferenciação, essa desigualdade entre quem pode investir, entre quem pode comprar terra, entre quem pode arrendar e a quem não é possível isso, né? Esse investimento se tornar então mão de obra assalariada, ok? Bom, essa liberação então de trabalho no campo, né, essa promoção do êxodo rural que vai fazer com que muita gente vá para a cidade, vai fazer com que as cidades se enchem, né, elas comecem a crescer de uma forma um pouco acelerada, né, e sem estrutura muitas vezes para receber essa classe trabalhadora. Então, eles vão viver, na maioria das vezes, em condições insalubres, né, bastante precárias, em bairros sem qualquer tipo de infraestrutura, né? E eles também vão trabalhar sem qualquer cobertura trabalhista, né? Sem qualquer direito trabalhista, sem nenhuma garantia, por exemplo, de um salário mínimo ou de uma jornada de trabalho, uma jornada, por exemplo, é, mais humana, né? Por exemplo, uma jornada de 8 horas, né? Então, não existe nenhum direito trabalhista garantido. Mas por quê? Porque como a indústria está surgindo e, portanto, o proletariado também tá aumentando cada vez mais, né, e pessoas se mudando para a cidade, essa classe proletária também está em surgimento. Uh, Ela ainda não está organizada o suficiente para conseguir uh, reivindicar melhores condições de trabalho. Né? Então, esses direitos trabalhistas, como nós conhecemos, eles só surgem a partir de um determinado momento em que a classe proletária já está suficientemente organizada, né, a ponto de conseguir reivindicar melhorias, né, reivindicar uh, condições melhores de trabalho, ok? Bom, os principais tipos de movimentos que havia, então, nessas classes, né, menos favorecidas da cidade, buscando aí algum tipo de revolta, né, contra esse sistema que vai criando, então, essa desigualdade cada vez mais acentuada, né, entre quem tem condições de investir e quem tem apenas a sua força de trabalho para vender. Então, os primeiros movimentos, né, de revolta, de protesto, vão se dar por meio de grupos terroristas, né, que acreditavam em transformações sociais por meio do assassinato de pessoas-chave. Então, eles canalizavam essa revolta, né, em, por exemplo, assassinar mesmo pessoas que eles considerassem que fosse responsável por isso, né? Seja por provocar essa exploração, seja por ignorar a condição dessa população mais pobre e não fazer nada para melhorar isso, né? Não criar nenhum tipo de política que promova uma vida melhor para essa classe trabalhadora, né? Então, o Narodnaya Volya, né, vai ser um dos grupos terroristas que vai ficar mais famoso nessa época, né, que buscava então esse meio de se revoltar contra o sistema, né? Inclusive, esse grupo vai ser responsável pelo assassinato do próprio czar Alexandre II, né, que em 1881 sofreu um atentado terrorista, ok? Esses grupos, eles não têm um tipo de organização que visa uma transformação política de uma forma
organizada, né, de uma forma planejada, sistematizada, né? Não tem metas claras, objetivas com relação ao que eles querem fazer, né? Como resolver os problemas sociais. A gente pode ver mais como uma espécie de uma reação a toda essa situação de uma sociedade muito desigual, mas não como um grupo organizado, né, com planejamento para alcançar essas transformações. Bom, agora vamos falar a respeito dos movimentos operários, né? Quando vão começar a surgir aqueles grupos de pessoas, quando os operários começam, né, a se unir de maneira a reivindicar mesmo aí seus direitos. Então, quer dizer, ao invés de simplesmente promover assassinatos, né, contra pessoas poderosas, por exemplo, uh, estabelecer ações, né, realizar ações no sentido de pressionar para que as coisas melhorem para eles de fato, né? Por exemplo, por meio de greves, né, por meio de paralisações do trabalho, para ver se eles conseguem garantir direitos. Então, os movimentos operários começam a surgir e aí vai ficar bastante marcado que em 1898 vai ser formado então um partido operário, né, que vai ser o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Que passa a reivindicar então melhores condições de trabalho e de salários, ok? Então é um partido aí que quer transformações para a vida dos operários. Bom, esse partido, né, ele era formado por uma grande quantidade de pessoas de diferentes ideias, né, de diferentes vertentes políticas. E aí, já no ano de 1903, veja só, apenas 5 anos, né, após a sua formação, você já tem uma divisão interna no partido, porque, como eu disse, né, ele reunia muitas pessoas que pensavam diferente, né? E essa divisão ela vai ser, né, de 1903 entre pessoas mais radicais que querem uma transformação radical da sociedade, tá? E os reformistas, pessoas que querem melhores condições de vida para os trabalhadores, porém sem uma transformação muito radical na sociedade. E aí os radicais vão ficar conhecidos como bolcheviques. Essa palavra significa maioria, né, em russo. E os reformistas vão ficar conhecidos como os mencheviques, né, que seria quando houve essa divisão no partido, como a maioria dos integrantes do partido defendiam essa transformação radical, eles então vão ser chamados de bolcheviques, tá? E aí bolchevique passa a significar os radicais e menchevique passa a significar então os reformistas, tá? E esses títulos eles não vão mudar, né? Essas características não vão mudar, independentemente de quem seja a maioria ou minoria a partir de agora. Por exemplo, vai ter um período que a gente vai estudar um pouco mais adiante, em que os reformistas eles são a grande maioria do partido, mas eles vão continuar sendo chamados de mencheviques, porque essa definição que foi dada lá em 1903 pegou, né? Então se tornou aí sinônimo, bolchevique sinônimo de radical, menchevique sinônimo de maioria. Perdão, menchevique sinônimo de reformista. Muito bem. Os bolcheviques, né, que eles defendiam então uma revolução, como eu disse, eles eram os radicais, tá? Então eles defendiam que deveria haver uma revolução para a implementação do socialismo, tá? E também do comunismo, de acordo com a linha marxista, de acordo com a linha de pensamento, né? De acordo com a ideologia, né? Com a filosofia marxista, tá? Então Karl Marx foi um filósofo alemão, né, do século XIX, que em conjunto com um outro intelectual, né, que foi o Engels, inglês, eles teorizaram, né, como seria uma sociedade
na qual os proletários tomassem o poder. Então, na verdade, não é nem só uma teorização, mas seria uma espécie de um roteiro, né, para que a luta operária, para que o movimento dos operários, dos proletários, levasse a um novo modelo de sociedade, a uma transformação radical da sociedade, que seria o socialismo, né, e posteriormente o comunismo. E para isso seria necessário uma revolução, né? Os proletários precisariam tomar então o poder à força, né? Derrubar quem está no poder e implantar então o socialismo e o comunismo. Aqui eu vou mostrar então um quadro, né, que mostra o que seria então esse socialismo e esse comunismo, né, que segundo Marx deveria ser implantado a partir da Revolução Proletária. Bom, primeiro no aspecto econômico, né, como seria a organização econômica de uma sociedade socialista, né? Bom, você teria então a propriedade estatal de todos os meios de produção. O que são os meios de produção? É todo aquele lugar onde pessoas trabalham, produzem alguma coisa, né? Então pode ser, por exemplo, uma fábrica. Uma fábrica é um lugar de trabalho, uma fábrica é um lugar na qual coisas são produzidas para a população usar, né? Uma fazenda também é um meio de produção, é um lugar onde pessoas trabalham, é um lugar onde pessoas produzem coisas. Na sociedade capitalista, você tem então o capitalista, né, a pessoa que tem o capital, investe todo o dinheiro no negócio, né, para fazer a produção, contrata empregados, né, e esses empregados assalariados são responsáveis pelo processo ali de produção, de trabalho, são responsáveis por trabalhar e produzir tudo aquilo, né? O que seria o objetivo do socialismo? Qual seria o objetivo de o Estado passar a controlar todos os meios de produção, todas as fábricas, todas as fazendas? É acabar com essa distinção entre o investidor e o trabalhador, entre a pessoa que tem capital e a pessoa que, por não ter capital, só resta trabalhar como assalariado. Então, seria acabar com essa desigualdade social, ok? E aí, mas pela teoria marxista, não deveria então parar aí. Seria necessário que essa sociedade, na qual o Estado controla todos os meios de produção, fosse se encaminhando para uma sociedade na qual toda a propriedade privada fosse abolida, né? Chegar a um estágio em que todos os bens são comuns a todas as pessoas, pertencem ali à comunidade, né? Daí então o nome comunismo, tá? Então, na etapa do comunismo, não existe propriedade privada, né? Ninguém é dono de nada, e inclusive o Estado não é dono dos meios de produção, porque os meios de produção são administrados e geridos diretamente pelos trabalhadores, né? Então, os meios de produção seriam comuns, comunitários, pertencentes todos àquela comunidade, ok? Então, todos os bens seriam comuns. Bom, com relação à organização política, a sociedade socialista deveria ser uma sociedade na qual você teria a ditadura do proletariado. Então, o proletariado que promoveu essa revolução tomaria então o poder, né? E precisaria tomar as rédeas do poder para poder conseguir fazer essa transformação e fazer esse confisco dos meios de produção, né? É esperado, claro, né? Obviamente, que os industriais, que os fazendeiros não queiram aderir a esse novo modelo de sociedade. Afinal de contas, eles estão sendo espoliados, né? Teriam que ceder as suas propriedades. Então, o proletariado não tem como fazer essa transformação em um meio democrático, por exemplo, né? Ele precisaria impor essas mudanças, esse tipo de sociedade precisaria ser imposto, né? Por isso, a implementação de uma ditadura do proletariado, tá?
E aí, no comunismo, na etapa do comunismo, deveria haver, então, a abolição completa do Estado. Então, qual seria a ideia? O proletariado deveria tomar o poder para poder fazer aquela transformação econômica que eu mencionei antes, né? Para que o Estado se aproprie de todos os meios de produção, mas ele também tem a incumbência de destruir o Estado por dentro, especialmente quando os meios de produção já estiverem todos socializados, né? Vamos dizer assim, quando tiver abolido a diferenciação social dentro da indústria entre o proprietário e o trabalhador, né? Então seria o momento de o Estado ser implodido, né? Por dentro, para o Estado ir perdendo cada vez mais poder. Então o proletariado deveria tomar medidas para fazer com que o Estado fosse ficando cada vez menos poderoso, né? E até que o Estado esteja completamente abolido, ok? E aí surge aquela questão, nossa, mas como fica a questão das regras, das leis, etc. Bom, isso faz parte da própria convivência humana, né? Então, a abolição do Estado não necessariamente implica na abolição completa de qualquer acordo, tratado, né? Mas no comunismo tudo entra para o âmbito da própria comunidade, né? Para o âmbito do comum acordo, tá? Então esse seria o esboço aqui, né, da organização política da sociedade comunista. Por fim, com relação às relações internacionais, no socialismo, deveria haver, as relações entre os países deveriam ser relações de cooperação internacional, nas quais os países trocam entre si os produtos que produzem, os bens que produzem, de maneira que todos possam se beneficiar da produção de todos, né? Para que essa cooperação seja exitosa, seria necessário que os outros países do mundo fossem socialistas também, já que o modelo capitalista ele acaba promovendo uma competição internacional. E aqui, claro, vamos trazer principalmente para o contexto que a gente está falando aqui, lá daquele final do século XIX, né? Então, o Marx, o Engels, por exemplo, eles viram o surgimento desses impérios, né, que eu até mencionei na aula de Primeira Guerra Mundial e falei um pouco já hoje, né? O surgimento dos impérios coloniais da Inglaterra, da França, né? O crescimento industrial da Alemanha e essa preocupação com colônias, e como tudo isso vai levar a um acirramento da rivalidade entre os países, da rivalidade econômica, né? Essa rivalidade por mercado consumidor, por colônias, por matérias-primas. Então, o capitalismo ele é visto como algo que promove uma competição internacional e não uma cooperação. Portanto, a ideia seria que se um país se torna socialista, ele passa a ter que ajudar a promover o socialismo em outros países também, para que o máximo de países sejam socialistas e possam, então, participar desse esquema de cooperação, né? E não de competição, tá? E no caso do comunismo, você teria essas nações abolidas, né? Porque afinal de contas, se você aboliu o Estado, né? Então agora você tem o mundo todo como uma grande comunidade, né? O mundo todo como uma coisa só. Né? No socialismo, vamos lembrar, eu estou falando de cooperação, porque eu estou falando de vários estados, inclusive bastante fortes, né? Na qual o proletariado detém esse poder ditatorial, né? Então, no socialismo, você pensa em vários estados que se cooperam. No comunismo, o Estado foi abolido, né? Bom, aqui eu quero fazer alguns comentários, mas antes de todos, acho que o mais importante aqui, e se você ouviu até aqui, eu fico bastante contente, porque significa que de qualquer forma
você tem essa capacidade de ouvir e entender esse ponto de vista, né, dessa linhagem filosófica, e eu digo assim, você tem esse mérito maior ainda se você não concorda com essas ideias, porque aqui eu não estou fazendo uma apologia, tá, da ideologia marxista, eu estou explicando-a da maneira como ela era colocada por esses ideólogos na época e da maneira como ela acabou influenciando as pessoas a promoverem essa revolução proletária, né? Como ela fez, como ela conseguiu mobilizar os proletários em torno deste ideal de transformação, ok? Então, se aqui eu estou falando, né, e dizendo essas características todas, né, eu estou falando a partir do ponto de vista marxista, né? Então, independentemente da questão ideológica, da polarização que nós vivemos hoje, né, e do que é certo, do que é errado, do que você concorda ou não, é importante entender, né, essa base teórica, né, para a gente entender então as transformações que virão. Bom, aqui sobre a distinção socialismo-comunismo também é muito importante a gente, né, falar aqui um minutinho, porque, como a gente pode ver, são duas coisas diferentes, mas dentro da perspectiva marxista, né, quando você diz que alguém é comunista, automaticamente ela é socialista também, porque ela acredita que para chegar ao comunismo precisa passar pelo socialismo primeiro, né? Até porque, dentre as pessoas que defendiam a abolição da propriedade privada, do Estado, das nações, né, dessas fronteiras entre as nações, etc., haviam aqueles que acreditavam nessa transição gradual, como eu coloquei aqui, e aqueles que acreditavam que isso deveria acontecer de forma imediata, né? Ou seja, deveria se abolir o Estado da forma como ele já existe, sem passar pela ditadura do proletariado primeiro. E aí, a princípio, como eles tinham o mesmo objetivo final, esses dois grupos, né, da transição e dos sem transição, eles lutavam juntos, até acontecer aí uma rachadura, uma divisão entre os comunistas e os que vão ficar conhecidos como anarquistas, tá? Então, ser comunista, por definição, é acreditar no anarquismo passando pelo socialismo. Então, por isso que hoje esses termos às vezes são tão confundidos, né? Às vezes são tratados como sinônimos, apesar dessa diferença conceitual, em etapas diferentes dentro da teoria marxista, dá para dizer que uma pessoa que é comunista, né, pela linha marxista, ela é socialista também, ela está defendendo a passagem pelo socialismo. Agora, nem toda pessoa que é socialista é comunista. Isso é importante destacar. Isso vem desde a época do próprio Marx. Quando Marx escreve o Manifesto do Partido Comunista, né, então ele fala sobre tudo isso que eu falei aqui. Claro que eu dei uma simplificada, estou tentando ser didático, né? Mas tudo isso que eu falei aqui, ele fala da transição, do objetivo final, de chegar no comunismo, etc. E aí, depois ele começa a falar sobre os outros socialismos, né? Que existem outros grupos que se denominam também socialistas, que querem uma organização social na qual o Estado tenha todo esse controle e tal, de forma mais ou menos parecida em alguns pontos, com a teoria marxista, mas que vai trazer algumas diferenças cruciais, né? Inclusive, ele vai falar de formas de socialismo que são reacionárias, né? Formas de socialismo que não estão compatíveis com esse ideal da revolução proletária, né? De promover essa completa igualdade social e, por fim, a abolição, né, do Estado, da propriedade privada, que seria na etapa do comunismo. Ok? Bom, nós temos também, então, aqui o grupo dos mencheviques, né, como eu mencionei anteriormente, que seriam os reformistas, tá?
Os mencheviques, eles defendiam então a modernização capitalista do país e a instauração de uma democracia liberal. Como eu já disse para vocês, a Rússia já estava caminhando, né, na direção do modelo capitalista. Ainda era um país capitalista atrasado, muito rural, né, pouquíssimo industrializado se a gente comparar com outras potências europeias, tá? Mas já estava caminhando nesse rumo. Então, o que os mencheviques defendiam? Continuar nesse rumo, né? Permitir que o país se modernize cada vez mais, né? Que as relações capitalistas se aprofundem cada vez mais e promover, então, um tipo de governo que seja democrático, no modelo das democracias ocidentais, né? Então, assim como o desenvolvimento capitalista no Ocidente acabou levando à instauração da democracia liberal, né, na maioria dos países ocidentais, também o capitalismo na Rússia deveria levar a esse lugar. Tá? Aqui tem uma característica que é interessante da gente observar, que é a seguinte: muitos mencheviques também eram marxistas. E aí aqui muita gente buga, né? Fala, mas como assim? É marxista, mas defende uma modernização capitalista? E olha só que interessante. O que muitos mencheviques vão dizer, mesmo sendo marxistas ali na teoria? Eles vão dizer o seguinte: bom, quem faz a revolução é o proletariado, certo? Quem é o motor desta revolução é a classe proletária. Em um país atrasado como o nosso, né, em um país atrasado como a Rússia, que a classe proletária é pequena, ela não tem força ainda para derrubar o czar e fazer uma revolução socialista. Né? Para o proletariado crescer, para ele ser mais robusto, inclusive ser mais organizado, cada vez mais organizado, esse proletariado precisa ser grande, forte. Para isso você precisa ter uma sociedade capitalista. Até o Marx chegou a falar isso várias vezes, né, em seus escritos, dizendo que para os países muito atrasados seria necessário primeiro passar por uma etapa de desenvolvimento capitalista, né? Porque daí depois do pleno desenvolvimento capitalista é que seria possível que, né, com uma sociedade industrial robusta e, portanto, com um proletariado forte, esse proletariado teria condições de promover, então, a chamada revolução proletária que eu coloquei no quadro anterior, né? Então, muitos mencheviques, a gente pode dizer que o Partido Operário Social Democrata, de maneira geral, apesar de a gente não poder generalizar totalmente, né? Mas de maneira geral a gente pode dizer que era um partido marxista, né? Então essa divisão entre mencheviques e bolcheviques acaba sendo muitas vezes por a gente quer a revolução socialista agora ou a gente quer essa revolução depois do pleno desenvolvimento do capitalismo. Tá? Os marxistas do século XIX, muito poucos deles acreditariam, por exemplo, que a Rússia seria o primeiro país a implantar o socialismo. Tá? A gente sempre costuma dizer isso, né? Que se você perguntasse para qualquer um deles, pedisse para eles apostar, praticamente nenhum diria que era a Rússia, porque qualquer um esperaria que o país que formaria, né, o primeiro país socialista, né, marxista, seria, uh, aliás, a grande maioria apontava a Alemanha, né, que era a maior potência ali, que estava em franco crescimento nessa virada do século XIX para o século XX, ok? Bom, e aí na ala bolchevique você vai ver então despontar a liderança de Vladimir Lenin, que era um intelectual, mas também bastante ligado à classe operária, né, que também estava bastante envolvido nos movimentos proletários, e ele era um intelectual marxista, e ele vai se tornar aí uma espécie de liderança da ala bolchevique, né? Nós temos ele então nessa foto de baixo, e aliás na foto de cima ele está aqui também. Essa foto de cima é a foto ali da fundação do partido.
E aqui vocês podem ver, ó, o Lenin está aqui sentadinho aqui, e aqui nós temos o Martov, que era o líder, depois vai se tornar, né, o líder dos mencheviques, tá? Então, eles estão todos juntos porque eles têm um ideal comum, né? São todos partidos da classe operária, reivindica melhores condições de trabalho e salários para a classe operária, né? E podemos dizer também, né, que são todos marxistas, né? Mas tem essa diferença aí entre radicais e reformistas. Muito bem, e agora, antes da gente, né, terminar essa aula de hoje, a gente vai falar sobre a Revolução de 1905, então, aí 12 anos antes da Revolução de 1917, que vai, de fato, promover, né, essa implantação do socialismo na Rússia, né, que por muitos é considerado como se fosse uma espécie de ensaio, né, da Revolução de 1917. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre a derrota na Guerra Russo-Japonesa, né, de 1904. Então, a Rússia ela vai ser derrotada, né, nessa guerra, e isso vai trazer problemas muito sérios, né, para o czar. Toda guerra vai trazer problema para o governante, principalmente se ela durar aí um tempo significativo. Daí vai começar a faltar alimento, né? Quem estaria no campo, perdão, plantando, tem que ir para a guerra, então diminui a produção, né? Dependendo de onde são os ataques, ela pode acontecer de você ter destruições de campos, plantações, né? Você também tem que enviar os alimentos, né, racionados para os soldados. Então a população ali que não foi para a guerra vai sofrer com a falta de alimentos. Então assim, se você pensa guerra, você já pensa protesto, né? Costumam, não vou dizer que é uma regra absoluta, mas costumam andar junto. Agora, se você está indo bem na guerra, por mais que essa guerra custe esses sacrifícios para a população, tem todo aquele lado patriótico, né, de que estamos engrandecendo a nação, né, estamos derrotando o inimigo perverso, terrível. Então, muitas vezes esse discurso ideológico, né, ajuda a contrapor todos esses sacrifícios. Pelo menos você tem essa sensação de que o sacrifício não está sendo em vão, né? Agora, uma derrota numa guerra, né, tem uma chance muito grande de acabar levando a protestos, né, da população, a movimentações da população contra o governante, né, que a pessoa responsável por colocar, né, o país nessa guerra. Bom, então nesse clima de revoltas, né, por conta dessas derrotas, vão começar a surgir então alguns sovietes, tá? O que são os sovietes? São agremiações de trabalhadores do campo e da cidade. São grupos de pessoas, tá, que se reúnem para discutir sobre os problemas, né, da sociedade e para pensar em soluções, né, em medidas, né, o que a gente vai fazer para tentar sair desses problemas, tá? Então são maneiras de se organizar coletivamente a população. E essa ideia do soviete, né, é uma maneira de você tentar mobilizar aí a sociedade, tá, para poder reivindicar melhores condições de vida, poder reivindicar o que quer que seja, né? Então o que acontece com a formação desses sovietes, os trabalhadores então eles vão começar a se organizar para fazer reivindicações mesmo, greves, né? Reivindicações de melhores condições de trabalho, né? Também começam a surgir aí reivindicações da população convocando uma assembleia constituinte, né? Ou seja, pressionando o czar para poder aprovar aí uma constituição, ou seja, uma lei que limite os poderes do czar, né, para que ele não seja um governante absoluto. Então, veja bem, esse clima da guerra e da revolta contra o czar vai fazendo com que a população comece a se organizar para protestar, para reivindicar contra uma série de problemas, né, que já vinham aí de algum tempo.
E aí, o que vai acontecer? No comecinho de 1905, né, em janeiro, e a guerra ainda estava acontecendo, né, no caso, ah, quando está em janeiro de 1905, a população já sofrendo muito com o impacto da guerra e tudo mais, né, vai ter então uma grande passeata, inclusive, que foi organizada por um padre, tá? E essa passeata vai reunir muitas pessoas ali em São Petersburgo, né, que era a capital, onde ficava o Palácio de Inverno, né, residência oficial do czar, né, e da família do czar. Então, um grupo, milhares de pessoas vão fazer aí essa passeata e eles estão carregando um abaixo-assinado, né, reivindicando a saída da guerra, né, o fim da guerra. E até uma curiosidade interessante, o próprio czar nem estava, tá? Ele estava viajando e tal. Mas quando essa população gigante se aproximou do Palácio de Inverno, isso começou a gerar uma tensão, né, com os soldados que estavam ali protegendo o lugar. E de repente começou ali uma situação na qual os soldados começam a atirar na população, tá? E isso vai fazer com que gere um caos generalizado, né? Então, para dispersar a população, muitos soldados atiram e aí muitas pessoas começam a cair, morrer, e aí as outras ficam desesperadas, começam a correr também. No saldo total, cerca de 1.000 pessoas morreram nesse dia, né? Seja baleadas, seja pisoteadas. E aí esse episódio vai ficar conhecido como o Domingo Sangrento, né? Há relatos de pessoas da época que dizem que a neve ficou vermelha, né? Ali na região do confronto. Então, assim, foi algo muito violento, né? E isso só aumentou a indignação da população. Isso só fez com que aí começasse a pipocar greve, motins, né? Manifestações, protestos em vários lugares, tá? Inclusive vão acontecer alguns motins em embarcações militares, né? Motins de marinheiros, tá? Vai ter um que vai ficar famoso, depois vai virar um filme, né, que foi produzido por um grande cineasta russo, né, o Eisenstein, que se chama O Encoraçado Potemkin, né, que conta a história de um motim de marinheiros em 1905 por conta de uma comida que foi né, mandada para esses marinheiros com larvas, né? E então, assim, esses problemas que já existiam, né, da classe explorada, uh, deles viverem sob um regime extremamente autoritário, né, e as condições de vida, né, o descaso com os próprios soldados, né, com os próprios marinheiros aí enviando essa comida estragada, essa coisa toda, isso agora a população já não aceita mais, né, ela está muito revoltada. E o Domingo Sangrento potencializou muito isso. E aí o que vai acontecer? Próximo ali do meio do ano, o czar vai acabar recuando, né? Depois dessa generalização de protestos, o czar vai dar um passo atrás, né? Então, como que ele sinaliza esse passo atrás? Ele vai autorizar a criação da Duma, né? De um parlamento, ou seja, um poder legislativo, né? Que acabe, então, limitando o poder dele, ok? O czar, então, ele percebeu estrategicamente que seria preferível ele sinalizar ali para a população, né, dando um passo atrás, né, mas mantendo o seu poder ainda, né, do que continuar resistente a não promover nenhuma mudança, ignorar, fingir que não está vendo, ou então, pior ainda, reprimir novamente, como no Domingo Sangrento, e só aumentar os protestos contra ele e acabar acontecendo o que aconteceu na França, né? Porque pós-Revolução Francesa, a classe nobre, né, os monarcas, eles têm toda essa preocupação agora, né? Porque a Revolução Francesa deu meio que esse exemplo, né? Mostrou que quando a população está revoltada, né? Quando ela se indigna, ela vai para as ruas e ela inicia uma revolução,
Isso pode decapitar, né, os monarcas. Então, o que vai acontecer? O czar resolve dar esse recuo. Mas durou pouco, tá? O czar, isso foi em 1905 também, né? A criação da Duma. E quando era 1907, o czar já tinha retomado todo o poder sobre a Duma, tá? Como que ele fez isso? Ele passou, por exemplo, a promover investigações, né? Claro, ele era a autoridade máxima, ele tinha a autoridade toda sobre a polícia, né? Sobre os órgãos de polícia, etc. Ele vai começar a promover perseguições contra seus inimigos políticos, etc. E aí, assim, a Duma vai continuar existindo, mas vira um órgão que só diz sim, né? Vira um parlamento, a gente chama isso de parlamento castrado, né? E ele vai desmantelar também os sovietes, que eram os focos ali das revoltas, né? Esses grupos ali dos trabalhadores, né, organizados. Vai também prender, exilar, perseguir os líderes mais radicais, né? No caso, Lenin, ele vai ser exilado, né? Ele vai morar na Suíça. Então, ele dá um jeito ali em 1907, mais ou menos a partir de 1907, retomar então as rédeas do poder. Então ele foi bem espertinho, né? Ele fez um recuo estratégico quando a coisa estava saindo do controle dele e depois ele deu um jeito de retomar esse controle de novo. Mas a Revolução de 1905 deixou o seu exemplo, né? Mostrou que com a pressão popular, com a organização dos trabalhadores, né, fazendo protestos, greves, se revoltando, podia trazer consequências, né? Então, isso vai acabar então levando a futuros desdobramentos, né, a uma nova revolução que vai ser em 1917, ok? Bom, então essa foi a nossa primeira aula. Caso você tenha gostado e quiser continuar acompanhando, né, que quiser ver a continuação desse assunto na aula seguinte, nos siga, tá? Se inscreva nesse canal para ver as próximas aulas e de tantos outros assuntos também que eu pretendo abordar aqui. Se você gostou, então curta, né? Comente aqui o que vocês acharam, se vocês gostariam de colocar alguma posição, algum comentário mesmo sobre o conteúdo em si, tá? E envie também para os seus colegas, coloque nas suas redes para as pessoas também que precisam estudar sobre esse assunto, caso você tenha gostado da didática. Bom, muito obrigado pela sua atenção.